Olá pessoal, vocês estão aqui no canal do Café do Jovem Stark. Eu sou o Jovem Stark e hoje vamos começar aqui uma série sobre gerenciamento de memória no iOS. Vocês também podem encontrar aqui conteúdos no meu blog, que também é chamado de Café do Jovem Stark. Ele está aqui hospedado no GitHub Pages, para quem é familiarizado, tá bom? Eu vou deixar o link aqui embaixo do vídeo para vocês darem uma olhada. Nesse blog vocês podem encontrar mais sobre esse conteúdo e outros tópicos, como tópicos de programação, estudos em geral, resenhas de livros e etc. Quais os tópicos nós vamos aprender? E qual o método de estudo nós vamos aplicar? Olha, o método que nós vamos aplicar é o método Chunking, que ele consiste em dividir a informação ali em blocos menores chamados chunks. Eu costumava já tentar fazer isso meio que instintivamente e recentemente eu vi que tem uma definição formal para isso, que é exatamente esse nome, o chunking, e nós vamos tentar estudar esse assunto com essa metodologia. Não estou dizendo que é a metodologia correta para estudo, cada pessoa tem um modo de aprender melhor, mas é a metodologia que mais funciona para mim e por causa disso eu vou trazer isso nos meus estudos aqui no canal, nas aulas que eu estiver fazendo para vocês, tá bom? Então, quando você divide ali um conceito grande em blocos menores e cada bloco tem significado próprio, é mais fácil o cérebro absorver isso, tá? Então, ao invés de fazer uma aula muito grande sobre gerenciamento de memória no iOS, nós vamos fazer uma série de aulas menores, isolando esses conceitos. Um conceito em cada aula. Aulas menores, isolando os conceitos, vamos entendendo passo a passo até entender o conceito completo do gerenciamento de memória no iOS, tudo bem? Então, olha, todos eles fazem parte do mesmo corpo de conhecimento. Eles servem para entender o conceito maior de gerenciamento de memória. Mas, durante a explicação de um, nós vamos evitar esbarrar em outro e perder o foco. Então, isso é muito legal porque quando você está estudando qualquer coisa, qualquer conceito um pouco mais complexo, você sempre esbarra em outros conceitos menores que compõem esse grande corpo de conhecimento, certo? E ali, muitas vezes, a gente pega e desfoca, porque a gente está tentando entender sobre gerenciamento de memória no iOS, mas daqui a pouco a gente vê um nomezinho, igual nós vamos estudar aqui o ARC, e a gente começa a tentar entender o que é isso. E esses conceitos que são bases para entender o conceito maior, muitas vezes tira o foco do que a gente estava tentando entender e faz a gente se perder e quando nós percebemos, nós estamos ali de repente uma semana perdido no mar de conhecimentos, de fios que estavam soltos e a gente foi puxando e nós nem sabemos mais onde estamos. Então, essa metodologia do Chunking é exatamente para evitar esse tipo de coisa. A gente pega o corpo de conhecimento maior, divide ele em pequenas caixinhas, como eu já disse, e foca nessa caixinha, evitando esbarrar em outra. A gente vai ignorando essas outras o máximo possível e vai ficando uma por uma isoladamente, tá bom? Então, olha, vamos ver o que vamos estudar, né? E aqui eu já fiz um adendo para não fique receoso, porque parece muita coisa, mas na verdade eu apenas separei em caixinhas menores ali para entendermos o assunto central da série aos poucos. Mas não é muita coisa, só está fragmentado, tá bom? Então, primeiro tópico. Por que um programa precisa gerenciar memória? O que é help e stack? O que é uma referência, ou reference, no Swift? O que significa um objeto estar vivo na memória? Quem decide quando um objeto deve morrer? O que é o ARC, como eu disse, o ARC, que é o Automatic Reference Counting? Como o ARC conta referências internamente? O que acontece quando a contagem chega a zero? O que é um Hintane Circle? Por que os Hintane Circles causam memory leaks? O que são referências strongs? O que são referências weak? O que são referências unrunned? Quando usar weak e quando usar unrunned?
meu inglês dessa pronúncia dessa palavra tá ruim, me perdoe. Closures também podem causar memory leaks. O que é um capture list, que é aquele famoso weak self que nós usamos bastante ali no dia a dia do desenvolvimento iOS, né? Voltou aqui o slide. Como identificar um memory leak? Como usar o memory graph do developer do Xcode? Como o instrumento detecta vazamentos de memória? Boas práticas de gerenciamento de memória em projetos reais. Então, assim, nós vamos passo por passo estudar cada uma dessas 20 caixinhas nessa série para entender o conceito maior, que é gerenciamento de memória dentro de aplicações iOS. Beleza? Então, vamos lá para a primeira caixinha, que é a da aula de hoje. Por que um programa precisa gerenciar memória? Vamos partir dessa pergunta aqui. Antes de entender o conceito, vamos partir de uma pergunta. Então, imagine o problema. Imagine que você está desenvolvendo ali um aplicativo de banco e o usuário abre a tela do app e o app ele vai criar ali uma tela, né, uma Home View Controller, por exemplo, que é a tua home. Aí ele vai criar uma lista de contas que essa pessoa tem vinculado a esse banco, vários botões para ele poder clicar, algumas imagens, vai criar ícones, ele também vai criar animações, e tudo isso ocupa memória RAM, e memória RAM não é infinita, correto? Então eu pergunto, se o usuário fecha essa tela, que ele está aqui nesse primeiro momento, que é a home, e vai para outra tela, o que você acha que deveria acontecer? Vamos recapitular. Você abre seu aplicativo do banco e o teu aplicativo vai criar essa série de coisas, botões, imagens, coisas que você vai visualizar ali. E quando você navegar para uma outra tela, por exemplo, a tela de realizar Pix, o que você acha que deveria acontecer? Então, olha, caso não seja realizado um gerenciamento da memória, cada vez mais espaço da memória RAM seria ocupado, ao passo que o usuário navegasse pela aplicação. O aplicativo ficaria cada vez mais lento, até que, enfim, o sistema operacional fechasse o aplicativo, que é o que nós chamamos de crash. Então, se a gente não realizar ali um bom gerenciamento de memória, nós vamos navegando no app, vamos criando cada vez mais coisas, sem limpar nada. Em algum momento essa memória vai ser ocupada por inteiro e vai crashar o app, certo? Então, ali, o exemplo. Imagina que a gente está navegando no app, só para reforçar o que eu estou dizendo, tá bom? A primeira tela, ela cria e ocupa 30 megabytes ali dentro da tua memória RAM do seu celular, tá bom? Aí você navega para uma segunda tela, mas você não está fazendo o gerenciamento de memória. Então, aqueles 30 megabytes não foram limpos, estão ali, mesmo que a gente não esteja usando, mesmo que os botões ou imagens que a gente estava vendo na primeira tela, agora eles não são mais necessários, porque a gente está em outra tela, a gente não está vendo mais aquelas instâncias ali, mas mesmo assim, elas existem. E a gente navega para uma segunda tela que usa, né, mais 40 megabytes ali de espaço da tua memória RAM, porque criou novos botões, novas imagens, novos textos, tem novos processos, etc. E aí eu navego para uma terceira tela no app, sei lá, a minha tela de saldo da minha conta, e isso usa mais 25 megabytes. E aí eu navego para uma quarta tela, por exemplo, a tela de perfil do usuário, onde eu posso fazer uma série de configurações, e isso ocupa mais 50 megabytes. Mas até agora eu não limpei nada, não gerenciei nada na minha memória. Como eu não gerenciei nada, aqueles 30 megabytes aqui ainda estão na minha memória RAM, esses 40 megabytes ainda estão na minha memória RAM, esses 25 ainda estão, então assim, eu estou empilhando e estou deixando lixo ali, lixo entre aspas, né, coisas que não são mais usadas pelo app nesse momento, na minha memória RAM, porque eu não fiz um gerenciamento. E aí, depois de algum tempo, como eu já mencionei, o que vai acontecer? Bom, 2 GB de memória ocupada e o aplicativo pode fechar sozinho. Não estou dizendo que é um número com 2 GB exatamente o iOS fecha o teu aplicativo. Não é isso. Estou dizendo que quando você atingir o limite de memória RAM do teu device ali, do teu smartphone, né, do teu
iPhone, no caso, como é só iOS no teu iPhone, você tem um limite de memória do seu celular, certo? Do teu smartphone. Quando você atingir esse limite de memória, o sistema do iOS vai identificar isso, vai fechar, vai crashar o teu app, porque você utilizou muita memória RAM, tá? Mais até do que pode ser utilizado ali, do que tem disponível, tudo bem? Beleza? Ok. Agora vamos imaginar o extremo oposto, tá bom? Esse foi o cenário onde a gente foi empilhando coisa e nunca limpamos nada, em algum momento o app crashou. Agora vamos imaginar o cenário oposto, tá bom? O sistema ele vai lá e remove um objeto cedo demais. Ele simplesmente destrói algo que você ainda pretendia usar. Exemplo, imagina que a gente tem uma instância de usuário, tá? Eu criei ali, fiz let user, aí eu criei um objeto user só com um nome, né? O nome do usuário, nome Júlio, que é meu nome. Nós queremos acessar o nome de usuário para, por exemplo, talvez exibir na tela uma mensagem de bem-vindo, tá? Eu preciso dessa instância de usuário, eu preciso desse objeto existindo para me usar ele na minha aplicação, tá bom? Por exemplo, aqui na tela de bem-vindo, bem-vindo Júlio, eu tenho um saldo de R$100 na minha conta, seria mais ou menos isso. E aí, esse Júlio aqui, saldo, ele ia estar aqui, né? Dentro dessa instância de user, por exemplo. Para exibir esse nome aqui, eu preciso pegar desse objeto, né? Eu preciso pegar de algum lugar. Ou seja, eu falo, olha, eu quero isso daqui vivo, eu quero essa instância desse objeto vivo, eu preciso disso vivo. Mas o sistema já foi e removeu isso para mim, cedo demais. Então, o que acontece? Nesse momento, o objeto user já foi removido da memória e o app está tentando acessar algo que já não existe mais. Isso vai causar falhas, comportamentos indefinidos que a gente não consegue prever e também um possível crash. Principalmente se a gente não fizer ali as tratativas corretas para caso de não existência dos objetos, etc. Mas isso não é o foco dessa aula, né? Enfim, então os dois cenários são péssimos, tá? Tanto quando a gente não limpa, quanto quando a gente limpa cedo demais. Quando a gente remove as coisas cedo demais. Então chegamos ao verdadeiro problema. Um programa precisa responder duas perguntas ali o tempo inteiro, que são quando um objeto deve continuar existindo na memória e quando ele pode ser destruído com segurança, porque nós não vamos precisar dele mais. Isso é gerenciamento de memória. Então aqui a gente já consegue entender o que é um gerenciamento de memória. É responder essas duas perguntas de forma assertiva. Ou seja, quando que um objeto deve continuar ali existindo, o ciclo de vida deve continuar, e quando que esse objeto tem que ser destruído ali. Que eu não vou acessar mais a minha aplicação, quando eu vou precisar dele, e eu preciso destruir ele, obviamente, para liberar memória RAM, tá bom? Então, fazer a gestão ali dos objetos alocados na memória, mantendo vivos enquanto são utilizados, e assim que possível, eliminando-os para que novos objetos possam ser criados. Então, essa foi a introdução, tá? Do tópico, tudo bem? Esse foi só o conceito do o que é o gerenciamento de memória e por que ele precisa ser feito nas nossas aplicações. E na próxima aula, nós vamos estudar o segundo conceito, que é a segunda caixinha para compor o campo de conhecimento sobre gerenciamento de memória no iOS. Qual que é a segunda caixinha? A segunda caixinha vai ser o que é help e stack, tudo bem? E aqui eu vou deixar na descrição o link para o meu blog. Lá você vai encontrar esse slide em formato de PDF. Possivelmente você vai encontrar ali um post também, que depois que eu gravar esse vídeo, eu vou escrever sobre esse assunto para revisão. E é isso. Até mais, galera. Vida longa e próspera.